Olá, meus queridos irmãos cósmicos, mais uma vez estamos aqui, né, agradecendo a Deus a presença do Divino Espírito Santo em nossas vidas, dos mentores espirituais a cada dia nos envolvendo mais e mais com as bênçãos que vêm dos céus, que eu peço para todos nós, né, as bênçãos todas que venham até nós, nos envolvendo em cada minuto que a gente precise, em cada fato que a gente necessite nesta vida, né? Que vocês vejam como está este mundo, né? Como pessoas aí ficando nos desesperos desses conflitos, né? Dessas invasões que sempre existiram, não é novidade nenhuma. Como eu já falei em outros vídeos, que há essas invasões, essas tomadas de terras de uns pelos outros, né? Sempre existiram. Mas o que a gente mais sente são as pessoas, né? Porque são espíritos que são devedores, que estão tendo que passar por essas situações, infelizmente, porque é o que acontece, pessoal, ninguém, né, toma o rumo de outro, ninguém tem que sofrer um resgate de outro. Todos que estão passando por esses resgates são pessoas que precisam estar ali passando por esses resgates, né? E aquilo, ó, respinga no mundo todo, né? Vocês estão vendo aí. Então, todos os que estão ali passando por essas aflições, por essas situações terríveis que nós estamos vendo aí diariamente na TV, todos esses espíritos são altamente devedores para estarem passando por aqueles conflitos ali, por estarem vivendo essas situações terríveis. É porque eles têm que estar ali, não outros. Vocês estão compreendendo? É assim que funcionam os resgates, o olho por olho, dente por dente. Na Terra ainda atualmente está funcionando, né? É desta forma que funciona aqui na Terra. O olho por olho, dente por dente. Porque ninguém está tendo que passar por esses conflitos, sendo que não são merecedores. Todos que estão passando são merecedores, infelizmente. Por isso que temos muito, né? Que a partir do conhecimento que temos hoje em dia, nos posicionar diante do mundo, diante de todas as situações, para que nosso espírito futuramente não vá passar por isso tudo ali, porque a grande maioria ali não quer nem saber que o espírito, quando se acaba, quando acaba o corpo físico, né, ele na verdade ele não morre. A grande maioria ali pensa que quando morre acabou tudo, né? Isso é que é o mal, e não é assim, porque temos visto aí, né, a gente, quem é médium, né, tem visto aí os espíritos, né, falando das situações que estão passando. Então é terrível, né, pessoal, é terrível. Aqui agora, pessoal, falando um pouco do nosso... Vamos orar, né, pessoal? Estamos orando sempre pelo mundo. Mas os mentores disseram que não podem fazer nada. Como assim não podem fazer nada? Mesmo a gente pedindo, os mentores não podem fazer grandes coisas por essas situações e envolvimentos assim geral da guerra, dessas aflições que o povo está passando. Porque aqueles espíritos, eles precisam passar por aquilo. Então, nem sempre os mentores podem fazer nada por eles. Não é que eles não queiram, é porque não podem fazer, porque a ordem vem de cima e, na verdade, cada um tem que passar por aquilo que tem que passar. Vocês estão compreendendo? Então, infelizmente, é isso que acontece. Infelizmente. Nós temos agora no nosso canal, né? Se você quiser ser membro, você vai lá na comunidade, você olha o que está escritinho lá, né? O recadinho para você, se quiser ser membro do nosso canal, que você vai ter uma consulta grátis, você vai ter coisas que eu coloco, em vez de colocar para todos publicamente, eu só coloco para os membros, né? Então nós vamos ter isso tudo aqui no nosso canal. É só entrar lá na comunidade e se inscrever, tá bom? Se não souberem direitinho o que está acontecendo, mandem um WhatsApp para mim que eu explico, tá bom, pessoal? Então, pessoal, esse vídeo de hoje é sobre consulta aos espíritos. É um texto, né, de Orson Peter Carrara, mas é baseado nos livros, né, da codificação, né? Allan Kardec, ele dedicou todo o capítulo 26, segunda parte de O Livro dos Médiuns, para abordar o tema perguntas que se podem dirigir aos espíritos. Nós já falamos sobre essa questão em outro vídeo mais para trás.
o que se pode e o que não se pode perguntar aos espíritos, né? Porque segundo os mentores, esse capítulo é muito rico em informações, né? Ocupando dezenas de páginas lá no Livro dos Médiuns, né? E relacionando aspectos como perguntas sobre o futuro, o passado, interesses morais e materiais, saúde, situação de conhecidos no mundo espiritual, de familiares no mundo espiritual, invenções e descobertas, né? E inclusive sobre outros planetas. Só se pode falar sobre essas questões quando a espiritualidade nos dá permissão. Isso já foi falado, né? Qualquer um desses sensitivos aí que falar para você amanhã isso, você pode acreditar que é mentira, porque são envolvimentos de espíritos, né, mais inferiores que adoram, né, rir. Na verdade é essa, né? São espíritos zombeteiros, bagunceiros, que gostam de rir de certas situações, de pessoas que gostam de ficar sabendo disso, daquilo, outro, né? E eles aproveitam de médios assim desse tipo, né? Então, as observações preliminares são valiosas, e mesmo sobre perguntas simpáticas ou antipáticas a eles, os consultados. Nos itens de 286 a 287 do citado capítulo, que é o capítulo 26 do Livro dos Médiuns, são de uma lucidez e atualidade que não podem ser esquecidas, razão pela qual iniciamos nossa abordagem com essas indicações. Todavia, apesar do embasamento doutrinário do assunto, o objetivo é destacar a valiosa orientação transmitida pelo espírito André Luiz, pelo médium Antônio Baduí Filho, e constante do livro Vivendo o Evangelho, que é o volume 1, que é da obra que foi editado pela I.de Araras e consta de 2 volumes, ambos comentando os capítulos e trechos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Baduí, o médium, é muito conhecido, tá, pessoal? É médico e trabalha há muito tempo, ele trabalhou há muito tempo no lado de Chico Xavier, recebendo a primeira mensagem do referido espírito em 69. Foi ele que, na verdade, recebeu a primeira mensagem do André Luiz em 69. Os espíritos Valério e Hilário Silva também já fizeram psicografia com esse médium. E no volume 1, comentando a introdução, os 2 volumes comentam todo o citado livro da codificação, as páginas 31 e 32 da primeira edição. Encontramos com o título Consultas Espirituais, com uma única palavra efetuando determinada indagação, melhor dizendo, que poderia nos levar a perguntar aos espíritos sobre nossa condição, situação ou expectativas, e resposta com apenas 2 palavras em 10 situações, há uma conclusão preciosa que culmina com o seguinte raciocínio: consultas inconvenientes aos espíritos quase sempre acabam com respostas de espíritos inconvenientes. Então, perguntas inconvenientes, as respostas geralmente são de espíritos inconvenientes. Um enorme bom senso na resposta, porque um discernimento incomparável. Afinal, os interesses que movem as perguntas podem ser absolutamente inconvenientes, especialmente depois de termos estudado o citado capítulo de O Livro dos Médiuns, uma vez que o teor das perguntas atrai espíritos inconvenientes, bagunceiros, né? Espíritos zombeteiros, né? Que se misturam aos ambientes e relacionamentos humanos. Eles estão em todas as ordens aí da nossa convivência, relacionamentos sociais. Eles estão por aí vagando. Se há um interesse daquela pessoa em coisas banais, inúteis, como a gente sempre fala, então esses espíritos se aproximam e agem em um médium que não é um médium que naquele momento ele não está assim simpático com a doutrina, né? Ele é um médium, mas na verdade ele não é muito seguro de si, né? Das coisas que faz, dos seus atos, né? Que o médium, ele não é santo, então ele precisa estar todos os dias, né? Se olhando, né? Se observando, se estudando, se policiando. Porque se o médium ele não se policiar diariamente, ele cai na lábia de um espírito zombeteiro desse tipo, que só vai trazer,
vai dizer que tem várias Cleópatras, né? Vai dizer que tem vários rei Arthur, tem rei Henrique, imperador da França lá, Bonaparte e tudo mais. Então, na escala espírita, em um livro dos Espíritos, é bem claro, nas questões 100 a 113, ao demonstrar que o fato do espírito estar habitando o mundo espiritual e se comunicando não significa em absoluto que ele seja esclarecido ou bondoso, né? Isso aí vai de uma questão, como eu estou falando aqui, do médium, né? Então eu poderia dizer, gente, podem ficar tranquilos que o que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia acaba amanhã, né? Nossa, ia dar milhares de visualizações aqui para o canal se eu falo uma coisa dessa. Mas eu não sou uma médium irresponsável, né? Se os próprios benfeitores espirituais, os mentores estão dizendo que eles não se envolvem nisso, não se metem nisso, porque ali tem espíritos que estão, aquelas milhares de pessoas encarnadas estão precisando resgatar, né, coisas dos seus passados terríveis. Como é que os espíritos vão se meter numa situação dessa? E algum médium, né, menos capacitado também vai se meter numa coisa dessa? Não se pode, né? Se os próprios mentores estão dizendo que não, então o que nós temos que fazer é orar pela espiritualidade, dar força, né, para que isso acabe o mais rápido possível, que esses resgates, como se fosse o tsunami, pessoal. Esse tsunami aí da Ásia que matou milhares de pessoas, a caída das Torres Gêmeas que matou milhares de pessoas, né? E outros terremotos, maremotos, tudo mais, tufões, né? Os tornados que passam e destroem todas as centenas e mais centenas daquelas casas lá, principalmente nos Estados Unidos, né? Naqueles estados ali do sul dos Estados Unidos, que destroem cidades inteiras, lugarejos inteiros, as casas são todas pelos ares, para começar, porque as casas são, no meu entender, são feitas de papelão, né? Você pode olhar aí por esses programas que mostram como são feitas aquelas casas, elas não são de alvenaria como aqui no Brasil, né? Na América do Sul, não são de alvenaria. Então elas não resistem, porque elas não têm praticamente cimento ali. Então elas são feitas de madeira, né? O enchimento lá. Então estão muito lindas pelo lado de fora, mas em compensação são muito frágeis. Aí o tufão vem, aí o furacão ali, vem os tornados e levam tudo. Por quê? Porque aquelas pessoas tinham que estar ali naquele momento, tinham que passar por aquilo. Então nós não somos ninguém para estar pedindo aos mentores para que acabe com aquilo. Nós temos que orar e pedir a Deus que tenha, né, a misericórdia para aqueles espíritos, os que estão principalmente desencarnando. Então, só porque o espírito ele é desencarnado, não significa, né, em absoluto que ele seja inteligente, bondoso, né, ele seja esclarecido para não vir falar um monte de besteira, não é isso? Então podemos estar sendo visitados por espíritos ignorantes. Isso é no dia a dia, como eu estou falando aqui, né? Espíritos ignorantes é demais. Ou mal intencionados, que poderão responder aos interesses dos nossos questionamentos. Então, se aquela ali tem interesse de saber a vida de um artista, logicamente que aquele médium, opa, deixa eu pegar aqui, que eu vou ganhar uma boa grana, um bom dinheiro, vai falar umas besteiras, colocar lá no YouTube, que vai dar muita visualização. Aí eu vou ganhar dinheiro lá do Google, sabe? Por o meu canal ter entrado e falado essas besteiras todas. Só não sabe que aquilo ali vai proceder como um resgate para eles também, né? Esses médios todos que fazem essas baboseiras aí. Porque esses espíritos mal intencionados vão entrar nessa linha aí, ele vai entrar também nessa vibe aí, né? Essas vibrações energéticas baixas, e que vai acarretar? Vai acarretar uma série de erros de ambos os lados, né? Para o espírito que está falando isso e para o médico que está tentando reproduzir, né? Então nós podemos mesmo, né, pessoal, ser visitados a todo instante. Então temos que orar e vigiar. Então, novamente, a prudência é recomendada no velho quesito das consultas espirituais, pois que perguntas inconvenientes podem ser respondidas por espíritos inconvenientes. Então não podemos correr esses riscos desnecessários, né, que levam a precipitações, a bagunça. Você vai ser também um espírito bagunceiro quando se for. Vai ser também um espírito acumulador de erros, né, para resgatar. Vocês estão compreendendo? Então temos que estudar,
e temos que sair fora, né, pessoal? A verdade é essa, temos que sair fora desses inconvenientes, temos que sair fora de todos esses erros, né? A nossa vida tem que ser fazer a oração de manhã e de tarde e de noite antes de dormir, né? Pelo menos o silêncio pensando no anjo da guarda, do nosso anjo da guarda, também é um silêncio, é uma prece que nós podemos fazer para o nosso anjo da guarda, para os espíritos benfeitores que nos ajudam. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, até a próxima. Namastê para todos. Qualquer pergunta vocês podem fazer aqui nos comentários deste vídeo, tá bom? Eu espero que todos tenham entendido nosso pequeno vídeo que eu fiz agora, para que vocês não entrem nessas jogadas aí, desses canais, né, desses sensitivos aí, desses acumuladores de previsões, né, insanas, que vocês podem estar caindo na lábia de um espírito zombeteiro desse daí também, ok? Fiquem com Deus, até a próxima, tá bom? Namastê para todos, paz, saúde, tranquilidade, muita sorte na vida, Deus proteja a todos e vamos fazendo a reforma íntima, que é o mais necessário nesse momento, pessoal, da transição planetária. É a nossa reforma íntima. Fiquem com Deus. Namastê para todos.